Mais uma semana, mais um vídeo de Falcão e o Soldado Invernal, a mais nova, mais recente série da Marvel que está em exibição no Disney+. Chegamos ao 5º episódio, chegamos ao penúltimo episódio, estamos quase no fim da série, da temporada. Acho difícil que tenha uma segunda, porque essas séries da Marvel são bem contidas. Mas antes do vídeo, vamos dar aquele recadinho de sempre. Você já sabe, deve saber, se você não sabe ainda, eu tô explicando. Eu sou embaixador da Universo Guará, que é a editora que tá lançando o Almanac Guará, que é uma nova publicação em quadrinhos mensal, que custa R$ 25,90, mais barato do que muito quadrinho aí pelas bancas. E esse Almanac pode ser assinado pelo site oficial do Universo Guará, e você recebe em casa, frete grátis, e ainda concorre a 2 PS5 que serão sorteados até o final de 2021 pela editora, para quem assinar, obviamente, entre os assinantes. Então acessa aí, link na descrição e vamos pro vídeo. Bom, esse foi um episódio muito bom, muito político, principalmente. Ele tocou bastante nas feridas do governo dos Estados Unidos, né, como a gente sabe, e mostrou a face verdadeira da nação norte-americana e o que ela é hoje, né, o que ela representa hoje em dia. A gente sabe aí que ainda que o Donald Trump tenha deixado, né, o cargo de presidente, os Estados Unidos nunca foram o bom moço que eles gostam de pintar, mesmo quando o Trump não era presidente, né? Então a gente teve aí um episódio que toca na ferida, bota o dedo lá na ferida. Inclusive, esse episódio fez doer na mídia gringa, tá? A gente teve um artigo do New York Post que não gostou, que mostraram o Capitão América sendo mal e sendo condenado. E também teve um outro ponto muito importante, que foi o início da conversão do Sam para Capitão América, agora sim o novo Capitão América. E que isso ia acontecer, a gente já sabia desde Vingadores Ultimato, mas é muito legal ver isso acontecendo na prática e acontecendo com calma, né, entre esses 6 episódios da série. Mas vamos lá, vamos aos detalhes do episódio, as referências e o que os quadrinhos nos trazem para esse episódio. Primeira referência é o título, Verdade. Vocês se lembram que num vídeo passado eu expliquei, né, que muita coisa da série, o Isaiah Bradley, por exemplo, foi tirado da minissérie Verdade, Vermelho, Branco e Preto, que foi uma minissérie que trouxe as origens do primeiro Capitão América Negro. E o episódio tem uma participação nova do Isaiah Bradley, que conversa com o Sam sobre assumir ou não o manto do Capitão América. O título Verdade, obviamente, não é gratuito, né? A gente sabe que tem muita coisa daquele quadrinho, então realmente o quadrinho serviu de fato como principal inspiração, não só para vários episódios da série, mas para esse episódio em específico. O Sam, inclusive, tenta entregar o escudo, né, pro Isaiah Bradley, que recusa e dá lá o seu discurso pro Sam sobre como uma pessoa negra nunca vai ser verdadeiramente aceita como Capitão América e nem deveria aceitar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o Sam preocupado em se tornar um símbolo para as pessoas que ele representa, né? Algumas pessoas falaram que o Sam contraria o discurso do Isaiah e eu discordo. Eu acho que ele prefere assumir o manto do Capitão América como um Capitão América do povo, né? Um Capitão América que não responde ao governo americano, que não representa o governo americano, que está lá para lutar pela comunidade, pelo povo, principalmente pelo povo negro, que foi muito injustiçado no papel aí do Isaiah Bradley, como uma pessoa que foi explorada, né, uma pessoa que foi vítima de cientistas e de um governo inescrupuloso, e agora o Sam tá para fazer um contraponto a tudo isso que aconteceu. Eu acho que é isso que vai rolar quando o Sam assumir agora, no episódio 6, o manto do Capitão. O que, aliás, também rolou nos quadrinhos, tá? Quando o Sam assume o manto, ele fala pra galera, ele faz uma transmissão e ele fala pra galera que ele não responde ao governo americano e não responde a ninguém, ele responde ao povo, ele quer ajudar o povo. Então é provavelmente isso que a gente vai ver. Referência 2, a gente tem o novo Falcão, isso aí, o Joaquim Torres, como eu falei, acho que no primeiro ou segundo vídeo da série, nos quadrinhos ele é o novo Falcão, ele assume a alcunha do Falcão depois que o Capitão América, depois que o Sam Wilson se torna o Capitão América. Só que nas HQs ele passa por um experimento perigoso nas mãos de um vilão e tem o seu DNA misturado com o DNA de um animal, no caso o Asa Vermelha, que é o parceiro do Sam Wilson, né? E aí ele ganha asas e tal e se torna um novo Falcão. Aqui não, aqui a gente vê ele recebendo essas asas do Sam Wilson, depois que as asas foram destruídas pelo John Walker, né, durante uma luta. O Sam Wilson vai lá e deixa as asas na mão do Torres, que provavelmente vai consertar aquilo ali, e enfim, a gente deve vê-lo como novo Falcão. Não sei se ainda na série, mas pode ser que num filme futuro ou em outra participação especial. Referência número 3, agora vamos lá, a suposta Madame Hydra. Putz, vamos lá. Vamos lá. Tá. Calma. Nesse episódio a gente teve a estreia de uma personagem chamada Valentina Allegra de Fontaine. Nos quadrinhos, ela é uma mulher russa que tem suas origens ligadas a uma organização de espionagem chamada Leviatã.
Depois, sem revelar muito do seu passado, ela se une à S.H.I.E.L.D. Ela se torna uma agente da S.H.I.E.L.D. Ela passa muita parte da sua carreira como agente da S.H.I.E.L.D., trabalhando principalmente ao lado do Nick Fury, né? O Nick Fury bem clássico da Marvel. E aí, depois de muitos anos, ela se disfarça, como ela assume o comando como Madame Hydra para uma missão secreta, temporariamente. Ela não se torna a Madame Hydra, ela se disfarça e usa aquilo em prol de uma missão secreta que ela estava realizando. Como a personagem ela é desconhecida, muita gente espalhou a desinformação de que ela é a Madame Hydra. Isso é mentira. Isso é muito comum porque muita gente só assiste as séries, só assiste os filmes e não consome os quadrinhos. Até aí tudo bem. Mas, por favor, se você não sabe, se você leu num site que, não informou direito também, não passa aquilo como verdade. E mesmo nos quadrinhos, apesar de ter suas origens ligadas ao Leviatã, ela é muito mais uma agente da S.H.I.E.L.D. do que qualquer outra coisa. A Valentina, ela assume o papel da Madame Hydra durante a saga Reinado Sombrio. Mais precisamente na edição de número 6 da série Secret Warriors, de 2009. Ela entra como infiltrada na organização, na Hydra, para criar uma guerra entre a Hydra e a Leviatã. Isso dura pouquíssimas edições. Se eu não me engano, são 2 ou 3 edições. Depois disso, ela é presa pela Interpol e nunca mais foi vista nos quadrinhos novamente. Talvez ela volte aí agora com a nova fama dela dos cinemas, da série, mas desde 2009, 2010 ela não é mais vista e usada nos quadrinhos. Chegar e falar que ela é a Madame Hydra só por causa disso é a mesma coisa que a gente falar que o Peter Parker, que é o Homem-Aranha, falar que ele é o Demolidor só porque ele usa a roupa do Demolidor em alguns momentos da vida dele, né? Principalmente para ajudar o Matt quando ele precisa esconder a identidade dele. Isso acontece bastante. Então, assim, a verdadeira Madame Hydra, ela tem uma história muito mais longa e muito mais participativa em outros quadrinhos. A Valentina, ela só usa essa identidade como se ela usasse uma roupa que ela precisa trocar logo depois. Como eu falei, ela é muito mais agente da S.H.I.E.L.D., especialmente integrando o braço britânico da S.H.I.E.L.D. nos quadrinhos. A Madame Hydra de verdade foi criada em 1969, na HQ de número 110 do Capitão América, e ela se chama Ophelia Sarkeesian, que podemos dizer que ainda não apareceu no MCU, mais ou menos. Na série Agents of S.H.I.E.L.D., que já foi considerada MCU e hoje em dia não é, tem uma certa confusão, a gente tem uma participação da Madame Hydra, que é uma personagem chamada Ophelia, e participa como vilã de uma das temporadas, né? Tem todo o rolo lá, que ela é uma androide super inteligente que se revolta e usa a cor verde, que é a cor da Madame Hydra. Só que hoje em dia, o Agents of S.H.I.E.L.D., ele já não é tão mais considerado como MCU, né? Teve um rolo aí entre a Marvel, Disney e as produções antigas, então talvez isso seja desconsiderado. Agora, sobre a Valentina no MCU, ela acabou de ser apresentada. Pode ser que decidam usá-la como Madame Hydra nas produções futuras? Talvez. Mas eu acho, na minha opinião, pouco provável. Até porque a gente não sabe em que status está a Hydra nesse momento. Ela parece como é que se fala? Uma organização meio que dormente. Então a gente não sabe como a Hydra está no universo Marvel dos cinemas hoje. Então eu acho pouquíssimo provável. O que eu acho mais provável, isso casa com o que eu falei em outro vídeo, é que a Valentina esteja trabalhando sim, para um dos braços do governo norte-americano, como ela fazia quando era na S.H.I.E.L.D. nos quadrinhos. Como a gente viu, isso aparece na série, ela tenta recrutar o John Walker para um tipo de iniciativa, e ela fala que vai chamá-lo em breve para alguma coisa. Essa alguma coisa talvez seja, né, os Thunderbolts, que foi um time que eu expliquei num vídeo passado, que nos quadrinhos, na verdade, é um time de vilões que agem como heróis para tentar ganhar a confiança da opinião pública. E esse time nos quadrinhos, ele é liderado pelo Barão Zemo, que assume o papel de Cidadão V nessa versão heróica, né? Aí a gente já entra mais ou menos no campo de teorias, que eu não gosto muito, mas tem a teoria de que no MCU a gente veja os Thunderbolts em algum momento comandados pelo General Ross, né, lá do Hulk, o General Ross que já apareceu em vários filmes da Marvel. E o General Ross nos quadrinhos, ele já foi parte dos Thunderbolts como Hulk vermelho, então, quem sabe? Um outro detalhe é que a Valentina deve aparecer também no filme da Viúva Negra, que estreia aí em julho, né, no Disney Plus. Então a gente vai saber mais. Lembrando que a Valentina tem origens russas e o filme da Viúva Negra vai mostrar muito do passado da Natasha na Rússia. Então, quase com certeza a gente vai ver muito mais sobre a história dela. Espero que eu tenha explicado esse rolo da Valentina / Madame Hydra, que não é, na verdade, e vamos seguir para a próxima. Referência 4, Agente Americano.
Como também já falei por aqui, muita coisa que eu tô falando aqui eu já expliquei em outros vídeos, mas é sempre bom reforçar com as novas referências que vão surgindo na série. A gente tem o John Walker, né? Ele foi destituído do cargo de Capitão América e ele provavelmente se tornará o agente americano, como também acontece nos quadrinhos. Isso porque na cena pós-créditos, depois de ser convocado lá pela Valentina e meio que se empolgar com a ideia, aparentemente, ele resolve criar o seu próprio escudo. Obviamente o escudo não deve ser de vibrânio, né? Igual é no caso do escudo do Capitão América, mas é um escudo de ferro mais frágil, assim como também é nos quadrinhos o escudo do agente americano. Então é muito provável que a gente veja isso acontecendo aí no último episódio, e é muito provável que ele tenha uma nova luta também com Sam Wilson sendo o Capitão América. E pra finalizar, a gente tem uma referenciazinha aí muito legal e muito inteligente, porque algumas coisas se reuniram e vão acontecer no próximo episódio. Uma coisa que eu queria falar é sobre a primeira edição do Sam Wilson como Capitão América nos quadrinhos de 2015, quando ele assume o manto de fato. Ele participa de uma história que envolve Barão Zemo, Batroc e Madripoor, que são elementos que apareceram na série e tiveram uma importância grande. Zemo, né, acabou de ser preso nesse último episódio e Madripoor apareceu no episódio anterior e volta a aparecer nesse episódio agora quando a gente vê a Sharon Carter, a Agente 13, conversando com alguém misterioso que a gente ainda não sabe quem é. E aí a referência à primeira edição do Sam Wilson como Capitão é clara, porque também no episódio 6 a gente deve ver o embate entre o Batroc e ele e o Sam assumindo de vez o manto do Capitão. Uma última coisa que eu queria esclarecer, muita gente acha que o Zemo foi levado pelas Dora Milaje para Wakanda, mas não foi, tá? Elas falam isso, só que elas falam muito rapidamente, pode ter passado desapercebido, mas ele foi levado por elas para a Balsa. A Balsa é uma prisão no universo Marvel muito famosa por abrigar pessoas com poderes e habilidades especiais. Ela já apareceu no MCU durante o final aí do Capitão América Guerra Civil, quando lá a equipe do Capitão América é presa. Inclusive o Sam Wilson já esteve preso na Balsa. E sabe quem comanda a Balsa? General Ross, como eu falei aí, o homem que pode estar por trás dos Thunderbolts, eventuais Thunderbolts quando eles surgirem aí no MCU. Então é isso, esse vídeo fica por aqui, ficou um pouquinho maior do que os outros porque eu precisei fazer uma explicação maior sobre a Valentina, espero que tenha esclarecido e espalha esse vídeo por aí, por favor. Eu vi muita gente falando que a Valentina é a Madame Hydra e não é bem o caso. Tá, vamos se informar melhor, vamos com calma aí, vamos com um pouco na empolgação, a gente precisa esperar as coisas acontecerem no MCU, tudo bem que pode ser que seja diferente dos quadrinhos, porque é uma adaptação, mas tudo indica que não vai seguir esse caminho de Madame Hydra, pelos meus conhecimentos e pelo que eu sei do passado e futuro da personagem. Esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha curtido e até o próximo.